Olá, pessoas! Eu sou Natasha Henneman, este é o Redemunhando, sejam bem-vindos. Estou atrasadíssima para falar com vocês sobre as leituras que eu realizei nos últimos meses. E dessa vez, eu acho que eu não vou comentar todos os que eu li, eu posso até mostrar aqui para vocês rapidinho, mas eu não tô com vontade de falar sobre todos os livros, então eu vou acabar destacando alguns que foram leituras que me atingiram mais fortemente. E eu queria falar mais profundamente sobre esses dois livros de história. O mês de março eu costumo ler mais autoras mulheres, eu privilegio a leitura de autoras mulheres. E eu li esse aqui, O Homem Pré-Histórico Também é Mulher, uma história da invisibilidade das mulheres, de Marilène Patumatis, pelo selo Rosa dos Tempos, e com tradução de Júlia da Rosa Simões. Esse faz parte da minha lista dos 40 livros de não ficção para ler antes dos 40, e é um livro que eu esperava que fosse um pouquinho diferente. Eu queria que o foco dele mesmo fosse as descobertas e as discussões que tem havido na arqueologia e na história a respeito das mulheres na pré-história. Ela fala sobre isso, principalmente em um capítulo, mas todos os outros capítulos são mais abrangentes. Falam sobre a mulher na história de um modo geral, como é que a mulher foi tratada, e aqui eu estou usando a mulher como uma categoria geral, né? Sabemos que existem especificidades geográficas, raciais, etc. Um monte, né? Mas mostra textos filosóficos, científicos, que tentam justificar uma inferioridade feminina. E, na verdade, não era isso que eu estava procurando nesse livro. Então, eu fiquei um pouquinho decepcionada. Eu gostei desse capítulo em que ela fala sobre a mulher na pré-história, só que eu queria que o livro inteiro fosse sobre isso. E ainda assim, eu achei esse capítulo o menos linear de todos, o capítulo mais fragmentado. Então, assim, é um livro legal, mas ele trouxe coisas que eu já tô um pouco cansada de ler a respeito, e não foi a novidade toda que eu esperava. Eu acho que esse livro, ele inverteu o título e o subtítulo, porque, na verdade, o livro é Uma História da Invisibilidade das Mulheres, e tem um capítulo sobre a questão da mulher na pré-história. E o outro de história que eu li em março e que eu amei foi Os Excluídos da História, Operários, Mulheres e Prisioneiros, de Michel Perrault, pela editora Paz e Terra, com tradução de Maria Estela Martins Bresciani. Eu nunca tinha lido o livro da Michel Perrault, na verdade é uma reunião de artigos bem historiográficos mesmo, tem essa pegada acadêmica de história, de pesquisadores de história, em que ela vai falar sobre esses três tipos de personagens na França no final do século XIX e começo do século XX. Operários, mulheres e prisioneiros. E a minha parte favorita, com certeza, foi a dos operários. Eu achei tudo muito bem escrito, muito bem costuradas as teses dela. Ela traz trechos, documentos, notas de rodapé, bibliografia, tudo para justificar aquilo que ela está afirmando. E, nossa, tem textos excelentes aqui que falam sobre os operários combatendo as máquinas nas fábricas, fala sobre a relação entre os operários e os patrões, como é que os operários percebiam os seus patrões por meio dos documentos que ela achou. A parte das mulheres eu gostei, mas eu achei um pouco mais repetitiva, porque os três artigos, eu acho que são três que falam sobre as mulheres, se focam nas donas de casa, e eu achei que poderia ter espalhado um pouquinho o tema. Falar de mulheres, mas de outras mulheres e não só das donas de casa. Mas eu amei o livro, com certeza é uma das minhas melhores leituras esse ano. E aí, só para mostrar para vocês outras coisas que eu li em março, mas que eu não vou comentar muito a fundo. Voladoras, de Mônica Orreda, pela editora Autêntica Contemporânea, com tradução de Silvia Massimini Félix. Essa autora é equatoriana, e é um livro de contos, se não me engano são 8 contos, muito estranhos. Ela faz parte daquele grupo de latinas que tem trazido um pouco um sentimento de estranheza, de terror, às vezes de aspectos sobrenaturais e muito violentos. A Mônica Orreda traz bastante violência nos contos dela. Se você não gosta muito desse tipo de abordagem ou de tema, acho que esse livro não é para você. Eu fiquei um pouco agoniada, confesso. Mas são contos muito bons, porque eu acho que é a intenção da autora causar esse impacto e trazer as questões de violência
principalmente contra a mulher, porque a maioria das protagonistas dos contos são mulheres, e acho que ela consegue esse objetivo. Também li Desamada, de Mídria. O subtítulo é Um Corpo à Espera do Amor, pela editora Rosa dos Tempos. Mídria veio participar do Piquenique Literário em março, falou super bem. E esse é um livro de poesia, um livro de poemas, que fala bastante sobre solidão, principalmente a solidão da pessoa negra. E foi um livro interessante, embora não tenha me atingido tão fortemente. Eu acho que um pouco, porque ela escreveu na época da faculdade. E então tem esse aspecto, a minha amiga Larissa que falou isso e eu concordo, tem esse aspecto da juventude, sabe quando você tá na faculdade, que você tá sentindo tudo muito intensamente, tá com aquela pressa para algumas coisas, e eu acho que o livro tem isso, e que para mim hoje em dia já é um pouco mais suave. Também li O Olho Mais Azul, de Toni Morrison, aqui no Brasil, publicado pela Companhia das Letras e traduzido por Manuel Paulo Ferreira. Eu tenho essa versão em inglês, que meu amigo Pedro Menchik me deu, The Bluest Eye. E é o segundo livro da Toni Morrison que eu leio, e eu já percebi que eu tenho um pouco de dificuldade para ler os livros dela. O primeiro que eu li foi Jazz, e eu achei uma estrutura muito confusa do livro. Ele não é nem um pouco linear. Esse aqui, O Olho Mais Azul, já é bem mais tranquilo em relação ao enredo. O tema é super pesado, vai falar bastante de racismo. Temos aqui uma protagonista que é criança e que vai sofrer muito por ser negra, na verdade, pela forma como ela é tratada por ser negra, né? Mas é muito doloroso, é muito difícil de ler esse livro. E eu acho que essa minha confusão um pouco, porque a escrita da Toni Morrison é linda, assim, ela é muito sofisticada, muito elegante, só que eu acho que eu empaquei um pouco na leitura, porque eu li em inglês e eu li um pouco da versão em português no Kindle. Eu fui intercalando uma coisa com a outra para conseguir fazer a leitura andar. E nem o Kindle, nem livros em inglês para mim são a coisa mais fluida do universo. Então ficou um pouco travada a minha leitura. E eu também li o livro Faca, Reflexões sobre um Atentado, de Salman Rushdie, publicado pela Companhia das Letras, com tradução de Cássio Arantes Leite e de José Rubens Siqueira. O Salman Rushdie é um autor que, em 1989, foi condenado à morte pelo Ayatollah Khomeini, do Irã. Ele escreveu um livro chamado Os Versos Satânicos, naquela época, que retratou o profeta Muhammad, da religião muçulmana. E o Ayatollah interpretou esse retrato do profeta como insultoso e incitou o assassinato do Salman Rushdie. Então ele viveu por muitos anos com um esquema de segurança máxima, e nos últimos anos ele relaxou um pouquinho isso, porque se passaram aí 30 anos, até que em 2022, quando ele estava pronto para dar uma palestra nos Estados Unidos, ele foi esfaqueado por uma pessoa que veio da plateia, um homem que veio da plateia, e quase morreu. Foi um atentado muito, muito grave. E esse livro é uma tentativa de digerir esse atentado que ele sofreu. Ele vai contar tudo. Ele vai contar o antes, o durante, o depois, toda a recuperação dele, toda a agonia que a esposa dele viveu. A esposa dele chama-se Rachel Eliza Griffiths. Então é um livro que é um fragmento autobiográfico, na verdade um fragmento memorialístico do Salman Rushdie, e eu gostei bastante de ler. Eu adoro as ficções dele, ele traz coisas meio fantasiosas para as ficções dele, um pouco realismo mágico, sabe? Eu sei que não é um conceito tão bem aceito em qualquer livro, mas eu acho que o dele se encaixa em muitos momentos. E dessa vez eu li uma não ficção dele, foi bem legal. Não é uma das melhores leituras do ano, mas foi uma leitura interessante e que eu estava precisando na época. Então é isso, gente. Essas foram as minhas leituras do mês de março de 2025. E em breve eu volto com as leituras do mês de abril. Um beijo, deixa o joinha pra mim e um comentário. Tchauzinho.